o blog Literatura no Detalhe faz mais uma externa na 30ª Feira do Livro de Brasília, que vai do dia 11 a 20 de novembro. Nós estamos com um escritor de Goiânia e vamos começar utilizando aquela técnica do escritor pelo escritor. Então, o seu nome, e eu queria que você falasse de você, né? Porque aí o público tem um perfil, se você é narcisista, se você não é, se você é uma pessoa mais simples, mais humilde, se você é mascarado. Você está entendendo? Nós vamos ver isso agora. Você vai falar de você, principalmente da sua atividade literária, tá? Então eu queria primeiro o seu nome, né? Eu vou colocar, né, o seu, como é que chama, e-mail na tela, tá? Então, o seu nome e sua atividade literária, como é que começou a existir? Fala um pouco de você. Bom dia, eu sou o Cristiano Deveras, sou autor de Goiânia. Eu comecei na literatura em 2006, meio que por acaso. Eu era escritor de gaveta, escrevia umas coisas para mim. Um dia eu pensei o computador com uma amiga para fazer um trabalho de faculdade. Ela acessou uns contos que eu havia feito e disse que eu entrasse num concurso. Insistiu bastante. Eu fiquei naquela negativa, ela acabou imprimindo os contos e dando entrada. Eu vim a ganhar um prêmio, com isso uma publicação. De lá para cá, eu comecei a trabalhar melhor a literatura. Entrei na Academia de Letras, na Faculdade de Letras para isso, né? E depois eu entrei o Bar do Escritor, onde hoje eu sou dos integrantes ali e ajudo na coordenação junto com o Giovanni, né? Nós já lançamos 2 antologias lá com o pessoal do Bar do Escritor, que hoje tem mais de 4 mil membros. O Bar do Escritor começou na comunidade de Orkut, né? O Orkut está ultrapassado e perdeu para o Facebook? Ou o Bar do Escritor tem no Facebook? Eu li um artigo outro dia de que o Orkut já era. Olha, depende. Por exemplo, no Face é mais fácil a interatividade. Agora, para leitura mesmo, o sistema do Orkut eu acho melhor. Entendeu? Que ele vem perdendo espaço para o Face, isso vem perdendo. Mas acho que talvez é por falta de iniciativa do próprio pessoal do Orkut. Bom, então vamos falar separadamente. Primeiro, você tem um livro solo. Tem 2 livros solos, né? Esse aqui foi o primeiro, o Jantar às 11, que ele venceu a Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos, da União Brasileira de Escritores de Goiás, foi o primeiro livro, né? Depois veio o Tá na Rede, que é da coleção Prosa e Verso da Prefeitura de Goiânia, fui convidado. Eu ainda faço parte das 2 antologias do Bar do Escritor, né? Coordenei essa primeira e fui produtor da segunda. A terceira já está no forno, era para a gente estar lançando ela aqui agora. Mas teve um atrasozinho de editores, tipo de coisa normal. Talvez para a semana que vem a gente já esteja lançando ela aqui, né? Eu conversei com um escritor outro dia, não lembro o nome, eu não lembro. E ele me disse que ele imprimiu o livro dele, o Jorge Luiz Vargas, ele imprimiu o livro dele em Goiânia, porque ele achou a impressão lá mais barata. É real isso? A impressão de um trabalho em Goiânia? Esses livros, por exemplo, são independentes ou vocês são custeados por algum FAAC goiano? Não, o Bar do Escritor é uma associação mesmo. Nós dividimos o livro em cotas e essas cotas é que fazem a gente conseguir bancar o livro. E a impressão é barata lá em Goiânia? O primeiro, na verdade, nós rodamos aqui em Brasília, na LGE. O segundo foi em Goiânia, na Kelps, em parceria com uma parceira nossa, que é a Larissa Marques, da Utopia Editora. Essa terceira antologia nós estamos fazendo com a Netbooks lá de São Paulo. Larissa é uma que mora em Brasília? Isso, Sobradinho. Poeta? Poeta. Tá certo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a técnica que você utiliza para escrever? São contos, não é? Nos seus livros solos? Olha, o parodiano Sclia, que diz que nunca cometeu um poema, eu já cometi alguns. Eu sou mais contista, escrevi um romance agora para um concurso, mas ele não está pronto, ele não está bom. E de vez em quando eu cometo um poeminha aqui e outro lá, né? Mas você utiliza alguma técnica? Por exemplo, tem pessoas que utilizam os sons das palavras para harmonizar suas frases. Tem pessoas que utilizam mais metáfora que metonímia. Tem pessoas que utilizam frases sempre pontuadas por vírgulas e ponto e vírgulas para dar um certo ritmo ao seu texto. Qual seria a técnica de escrita para quem está nos assistindo? E se é intuitivo, você entende? E falando um pouco depois do Bar do Escritor, outras perguntas eu vou fazer. Olha, o que
Em termos de contos, é tudo meio intuitivo mesmo. Às vezes um papo que eu escuto num boteco, um conversa que você tem com alguém, um fato que você presencia, isso dá margem para você escrever alguma coisa. No meu caso acontece dessa maneira. É difícil sentar e programar um conto antes de eu escrever. Com a poesia, ela acho que ainda é mais, porque ela é geralmente uma poesia mais etílica. Eu tomo uma cervejinha e de vez em quando estou ali sentado e aparece um poema e começo a escrever. Já teve casos de eu estar dirigindo e comecei a pensar num poema, eu sabia que eu ia esquecer. Eu acelerei para chegar em casa, o guarda me parou, me multou. Como não tinha papel e caneta, eu falei, me multa por favor correndo, mas me dá o papel e a caneta. E no verso... Agora é engraçado, você pode levar um gravador no seu bolso e começar a recitar para o seu gravador. É uma outra ideia, né? E eu, como sou poeta, músico, jornalista, eu sempre estou com uma caneta, um papel, um gravador, câmera. Eu não perco nenhum momento da minha vida. Então é uma sugestão que eu faço para você. O Bar do Escritor já é um trabalho cooperativado, vamos dizer assim. É dividido os custos para a publicação do Bar do Escritor. Tá? Nessa divisão, o coordenador, ele fica com algum percentual pelo seu trabalho de coordenação? Não. A gente, até hoje, o que a gente tem feito é para o livro. Tanto que é o seguinte... A cota, nós fazemos 3 tipos de cota. Uma cota inteira. Nós temos um diferencial que eu acho que não existe outra antologia no Brasil dessa maneira. Como a gente faz para o crescimento do grupo, tanto eu quanto o Giovanni, a gente não tem caixa, não tira nada, é tudo para edição. A gente vai na editora, vê quanto é que fica o custo da edição, a gente divide em cotas, entendeu? Rateio mesmo, para cada um pegar o seu valor em livros. E com o livro ele retira aquele valor que ele colocou lá dentro. Isso é muito feito no Brasil, né? Nós temos lá no Rio Grande do Sul a Soninha Porto faz a antologia dela dessa forma, que é a Flor de Poemas e tal. Eu até participei agora, sabe? E aí recebi 20 livros. 20 livros. Você está entendendo? No quarto escritor, uma cota inteira, o autor recebe 100 livros. Ah, tá. A meia cota é 40 livros. E um quarto de cota, 20 livros. Nesse momento, por exemplo, quanto é que pagaria uma pessoa de uma cota inteira, de um quarto de cota e de meia cota? Nessa última nossa, se bem me lembro, foram 540, uma cota inteira, para 100 livros, e 10 páginas dentro do livro. A meia cota, 275, dá 40 livros e 5 ou 4 páginas dentro do livro, o autor. E um quarto de cota, se bem me lembro, 175, a pessoa pegava 2 páginas e 20 livros. Escritores do Brasil todo? Escritores do Brasil todo. Por E exemplo, publica o contato dos escritores só se o escritor mesmo disser que quer publicar o contato. O que nós sugerimos o seguinte: isso aí é uma coisa ruim, porque tem vários escritores, por exemplo, que podem mudar suas vidas se publicarem o seu e-mail. Você está entendendo? Então eu acho que o Bar do Escritor deveria ter como norma, isso é uma sugestão, que o escritor que participasse, ele tem que ter um e-mail. Ele tem que se comunicar. Por quê? Porque ele pode até responder certas coisas. Um poema dele pode ser processado, por exemplo. Você está entendendo? Então, ele tem que ter essas coisas, porque na internet, o nosso blog, ele só está bombando porque a gente vai e te manda uma carta pedindo para você divulgar. Você está entendendo essas coisas todas? Ou seja, a pessoa não está pública aí. Então tem que ter um contato. Às vezes eu quero fazer uma parceria, eu sou músico, quero musicar o poema da pessoa, o conto. Outro dia eu musiquei um conto do Carpinejar, você está entendendo? Aí eu quero musicar um poema da pessoa e tal, e como é que eu vou entrar em contato? Tem que entrar em contato com o organizador vai perguntar não sei o quê. Então é uma sugestão que eu faço. Mas geralmente a gente pede que a pessoa coloque, só que a gente deixa total liberdade para o autor colocar o que ele quiser ali na apresentação dele, né? Isso aí, como ele está adquirindo uma cota, desde que não seja nada ofensivo, né? A gente deixa, a gente orienta, às vezes se coloca, mas alguns não colocam. Mas como todo mundo, em tese, é do Bar do Escritor, nessa última agora que nós abrimos para algumas pessoas fora, entendeu? A primeira norma era o quê? Que a pessoa entrasse na comunidade do Bar do Escritor para fazer parte da antologia. Então, se ele está na comunidade, se a pessoa não conseguir acessar ele pelo livro, acessa na comunidade. Toda vez que a gente lança uma antologia, que a gente faz o BDE, que é como a gente chama assim, mais no particular, o Bar do Escritor, a gente faz lá em Paraty, nós já fizemos a Flip desde 2007. BDE. Gostei. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, mudando o assunto e depois retornando. Lá em Goiânia existe apoio por parte do governo e da Fundação Cultural, da Secretaria de Cultura, para seus escritores, os escritores goianos?
Olha, tem sim. A Prefeitura de Goiânia tem feito um trabalho muito bom, né? Teve uma época que era o PX, né? PX Silveira, não lembra dele? Foi até meu parceiro de música, o PX. Rapaz, o PX está envolvido com muita coisa na Goiânia sempre, né? Eu pessoalmente eu não conheço, né? Porque na verdade eu faço mais coisas fora de Goiânia e Goiás, por conta do Bar do Escritor, do que lá. Agora... Você vive de literatura? Não, eu sou funcionário público. Mas você viaja muito assim, você consegue nos finais de semana só? De dar um jeito no final de semana, vai partilhando as férias, vai dando um jeitinho de conseguir um tempo aqui, um tempo ali. Pra que escrever? Você escreve pra quem? Alguém te lê? Você tem certeza que alguém te lê? Alguém lê nesse país? Olha, já recebi uns 3 a 4 xingamentos na internet, viu? Então leem nesse país, né? Porque... E outra coisa, com o advento do tablet, por exemplo, eu faço um evento que é um evento para portadores de deficiência visual, que dizem que a letra aumentada facilita muito a vida do portador de deficiência visual. O tablet, então, veio para revolucionar e o governo brasileiro disse que vai implementar um certo subsídio para baratear o custo do tablet. Vocês estão aí mexendo com papel, ou seja, destruindo árvores, não é? Porque o papel destrói árvores, e divulgando aí dessa forma, e isso vale ainda, cara? Você entende? A minha pergunta para você, vale a pena isso? Olha, gosto muito dessas mídias novas, acho um barato. Eu mesmo sou um leitor compulsivo na internet, então na tela eu leio tranquilo, como se fosse papel, mas no final do dia eu gosto de pegar o livrinho, entendeu? Eu gosto de ter contato com o papel ali e tudo mais. Nós buscamos sempre fazer parcerias com editoras que vão trabalhar com reciclado. Isso. Entendeu? Essa nova edição, agora falar isso. Isso, a gente trabalha com reciclado, a gente busca sempre fazer uma coisa. É o caminho certo hoje, para você fazer qualquer coisa. É buscar manter essa sustentabilidade, né? Formando aí para a pessoa que está assistindo o nosso vídeo, que eu estou segurando a câmera com a mão esquerda, o gravador com a direita, eu sou destro e por isso que a câmera treme às vezes. Resolvi inovar, botando aqui um suporte que não deu muito certo, mas aí é só para informar para vocês o seguinte, é a paixão, né, em divulgar a literatura que me faz isso. Passando dessa fase, já falei de técnica, já falei de tablet, agora eu vou falar de distribuição. Pronto, aí você vende em bares, como eu já fiz nos idos dos anos 79, 80, eu era militante da poesia marginal, publiquei 20 livros de poemas, fiz em editora chamada Navegos e o Diabo, eu, o Nicolas Bé, a gente saiu por aí, essas coisas todas. Bom, como é que você vende isso? É em bar? Olha, fica aberto para o autor, o autor recebe a cota dele, entendeu? E ele pode, muitos vão em bares mesmo, já aproveitando o gancho de ser barra do escritor, né? Eu já vendi em bar, já vendi em rodoviária, na Flip eu saio no meio da rua, chega a me fantasiar, né? Eu faço um personagem chamado Anônimo da Literatura. Cadê essa fantasia? Tá aí, né? Essa fantasia. Ele é um anônimo da literatura? Anônimo da literatura. Certo. Deixa eu só ver aqui. Assim, parece aquele fantasma da ópera, né? Assim, um negócio. Na verdade é o Guy Fawkes, esse que ficou famoso depois do filme V de Vingança. E esse grupo Anônimos aí que vem fazendo muitas ações virtuais, né? Facilita para você quando você põe a máscara, porque aí você não está mostrando quem é você. Na verdade, você está fazendo um personagem. Você entende? Tem muitos atores que dizem que quando eles estão encenando o personagem, tudo flui bem. Quando sai do palco, são tímidos, são pessoas tensas e muito diferentes do personagem que ele estava encenando. Eu, por exemplo, comecei a encenar um personagem que é o seguinte: eu vendo meus livros, eu me vendo, eu me autoproduzo, aí eu faço o personagem do autoprodutor bem-sucedido e me vendo bem. Você entende? Você vê aqui, eu sou o jornalista que estou entrevistando você. Ali, daqui a pouco, eu sou o músico, depois o poeta e tal. Então eu queria perguntar para você, facilita para você a utilização da máscara para fazer o seu personagem e depois a gente continua na parte da distribuição, porque a pessoa que está assistindo o nosso vídeo não pode perder esse gancho. Tá certo. Facilita, sim. Eu mesmo sou mais tímido também, inocente pura e besta, por assim dizer, mas ajuda, o personagem ajuda, vai quebrando aquele gelo e depois que você tira a máscara, mesmo se você estiver fazendo e tal, geralmente eu não tiro ali no meio do pessoal. Mas quando você tira, você está mais forte, está mais preparado para chegar e conversar com... Mas quando se fala de literatura,
eu sou tão viciado nisso que eu perco as vergonhas, eu vou fazendo tudo, converso com Engraçado, né? Primeiro não queria publicar, publica, ganha um concurso e agora é viciado em literatura, hein? É um vício bom, né? Que não faz mal, não precisa de né? Às vezes até precisa, né? Tem muitos literatos que bebem tanto que precisa depois fazer, se recompor. Ontem eu entrevistei um que teve problemas. Você entende? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Mantendo a linha da informação, a distribuição. Certo. Com a distribuição, nós mandamos para os autores, porque assim, como nós temos esse caráter nacional, né? No primeiro livro, eu era o único de Goiás, o único de Goiânia. E no segundo já tinha mais autores de Goiás. Mas nós temos autores do Rio Grande do Sul, de Minas, um grande número de São Paulo, do Rio, né? Aqui de Brasília tem bastante, porque o Giovanni começou o Bar do Escritor aqui, apesar de ser na internet, mas a gente sempre fala que o início foi aqui. Só dar um recado, Giovanni ou Giovanni? Giovanni. Giovanni, vou te entrevistar, porque ele me mandou um e-mail e tal, mas eu vou entrevistar ele. E Paraty, que a gente sempre se reúne lá, que eu fazer na Flip a gente faz a experiência do Bar do Escritor real. Agora vamos falar o seguinte... Você é egocêntrico, porque o artista, ele é egocêntrico. Tanto que é difícil o artista se unir ao outro, porque às vezes, por exemplo, num evento, são 5 páginas para cada um. Aí 10 para inteira, 5 para 10 para inteira, 5 para meia, aí tá. Aí, às vezes, o cara põe na página dele uma cor vermelha. Aí não pode. Tem que obedecer uma regra. Porque se não tivesse que obedecer uma regra, um quer aparecer mais que o outro quer aparecer mais que o outro. Inclusive, sua foto ficou meio disforme num dos livros que eu vi, né? Não foi uma forma de aparecer, não? Não, é porque a qualidade da foto era ruim mesmo. Certo. E vem cá, como é que você trabalha a questão do ego? Como é que você trabalha a questão do ego dos artistas, hein? Essa é uma coisa que a gente trabalha dentro da própria comunidade. Eu sou moderador da comunidade desde 2006 e nós já tivemos muito arranca-rabo lá dentro. Porque aquele negócio, a gente preza pela sinceridade. É aquela troca de texto. Então, no Bar do Escritor, a pessoa entra, apresenta o texto dela. Em geral, no começo, a pessoa começa a tomar uma tomatada. Mas é pra ver se ele aguenta o arroxo. A gente preza pra pessoa chegar e falar a verdade mesmo. Se não gostou, não gostei mesmo. Se possível, apresente porque com argumentos, né? Foi por causa disso, daquele. Se não, o simples, gostei, não gostei, por não gostar, tudo bem. Entendeu? Desde que seja sincero. Né? É o que está escrito na entrada do bar. Pode falar mal? Pode. Pode usar palavrão? Claro que pode. Pode xingar? Tirar na mãe? Pode ofender? Pode, mas só o texto. Porque as pessoas têm problemas com críticas, às vezes a pessoa está falando do texto e o autor leva para o pessoal. Fala, isso está uma porcaria, desculpa a palavra, mas o que fala assim, né, a pessoa pensa que está xingando ela. Não, amigo, mas estou falando do texto, não é de você. Às vezes você mudar alguma coisa aqui ou ali. Eu vi muita gente crescer nesse tempo de lá para cá, entendeu? Dentro do bar, eu mesmo cresci pra caramba, a gente tem muita gente. Mas é difícil o escritor admitir uma orientação, hein? É difícil, cara, porque é aquele negócio, pro autor, eu falo porque eu tenho esse sentimento também, o texto é um filho. Então, pai não gosta que ninguém repreende o filho, né? Olha, nós temos 18 minutos e 20 segundos de entrevista. Eu queria te perguntar uma última pergunta, já dizendo para você que nós vamos enviar uma carta padrão para o seu e-mail, pedindo que você distribua para o seu mailing, tá? Pedindo para que as pessoas assistam a sua entrevista. Mas, se elas desejarem assistir uma outra entrevista, claro, até que tem várias entrevistas no blog, e a gente também vai pedir, se você puder, dar um livro para nosso acervo, claro, você entende? Vai ser muito bom para nós. Pode contar. Bom, o seguinte, terminando uma última pergunta que eu sempre faço. Alguma coisa ficou pendente que você gostaria de falar nessa entrevista e eu não perguntei? É o momento agora de falar aquilo que você bem desejar. Acho que não, a gente deu uma geral. Deu uma geral e tal. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade e o espaço, né? Mandar um abraço pro pessoal do Bar do Escritor, todo o grupo que está lá reunido, o pessoal que está nas antologias, o pessoal que está nos assistindo e todo mundo que gosta de literatura, né? Porque esse uso da internet hoje, por exemplo, seu blog tá aí que não deixa mentir. Se você souber usar essa ferramenta, é uma coisa maravilhosa, né? A internet não existe só para procurar vídeo de sacanagem, né? Então dá para crescer, dá para fazer muita coisa legal. Um último depoimento é o seguinte: vejam pela internet aí o Cinema Possível, feito pelo Gidu Saldanha. Um cara jogou uma máquina no lixo, ele pegou a máquina,
começou a fazer filmes dentro da possibilidade de luz que existe em qualquer espaço. Já ganhou prêmios, é um cineasta que agora está melhor, mas é um cara que fez de uma máquina digital uma farra. Então, o mundo hoje é outro, amigo. Faça seu blog sobre o assunto que você desejar, faça seu Face, faça seu Orkut, faça tudo que você desejar, mas não perca tempo reclamando que não há espaço, que não há apoio, porque não é por aí, tá? Se você quiser dar uma última palavra, eu te dou, mas desde já me despeço, dizendo que sua entrevista foi belíssima e que vai melhorar as informações contidas no site Literatura no Detalhe. Muito obrigado. Você quer dar uma palavra? Eu agradeço de novo, né? E, bom, que entrem, as pessoas que estiverem interessadas, a gente tem uma página no Face, o Orkut continua lá, a comunidade, boa e velha comunidade de Orkut, né? Quem quiser aparecer por lá, que apresente os textos, que entre para dialogar, às vezes para batalhar, mas aquela batalha boa. É bom, às vezes, uma discussão literária, né? Eu gosto muito, desde que a gente mantenha aquele respeitinho à mãe. Bacana, bacana. Obrigado, sucesso para todos nós.